Fala pessoal, estamos em mais uma edição do T-Fix Podcast. A gente vai ter várias edições por aí. Eu estou com a professora Vani Teixeira Moura. Muito prazer, Bem-vinda. tudo bem? Muito obrigada. Eu queria entender um pouquinho, muita gente aí que está nos ouvindo, está nos vendo, quer começar a se alinhar, começa a se apaixonar com uma empresa. Titânio Fix, por exemplo, acredito como foi que você conheceu a Titânio e começou a trabalhar com a gente dando cursos. Me conta um pouquinho dessa tua história. Olha, a minha história na Titânio Fix é um pouquinho, assim, jurássica, vamos dizer assim, é bem antiga. Há 28 anos atrás, nós tínhamos um curso de especialização em implantodontia no CTA. Centro Tecnológico Aeroespacial de São José dos Campos. O professor Luiz Otávio Pagliari era o chefe da parte cirúrgica e eu coordenava a parte de prótese sob implante. E o coronel Ricker era o coordenador da clínica odontológica. E nós tínhamos uma parceria com a Titânio Fix. Todos os pacientes daquele curso eram reabilitados com a Titânio. E interessante, assim, eu gostaria de colocar que a empresa Titânio Fix, ela evoluiu paralelamente à evolução da própria implantodontia. Porque no início, estou falando de quase 30 anos do aniversário da empresa e é o tempo que a gente se conhece, né? Então, há 30 anos atrás, praticamente, a gente só usava os implantes de conexão externa, o HE, né, hexágono externo. E o tipo de prótese que nós colocávamos era basicamente a prótese parafusada. Porque na época a reversibilidade era um fator primordial na eleição do tipo de prótese, né? Mas à medida que a implantodontia ia evoluindo e a empresa também, né? Nós passamos a reabilitar pacientes com perdas dentárias parciais, unitárias. Então, às vezes, a gente se deparava com osso de pouca quantidade, pouca qualidade. E aí os implantes começavam a ter inclinações indesejáveis. Nós tínhamos problema de inclinação de implante. Então, o Sidival Dias, né, o presidente da Titânio Fix, sempre foi muito atento ao que acontecia clinicamente. Embora tudo que a empresa fazia e buscava era um embasamento científico, mas a preocupação final dele era com o resultado que aquilo que ele fabricava ia trazer na vida dos pacientes. E aqueles implantes inclinados, eles vinham trazendo vários fatores de risco, oclusais, estéticos, biomecânicos. Às vezes tinha caso que o parafuso passante passava na vestibular. Hoje isso é jurássico, como eu te falei, porque hoje você tem previsibilidade, você tem guia, você tem enceramento diagnóstico. Perfeito. Digital, mas naquela época nós tínhamos essas dificuldades. Então, até que surgiu o primeiro pilar para a prótese cimentada, que foi o pilar angulado da Titânio Fix. Só que a robustez cervical desse componente não satisfazia também a estética, especialmente para aqueles pacientes que tinham um fenótipo gengival, um tecido fino, ficava aquela área escurecida ao redor da gengiva. Então, a evolução veio vindo e a gente foi tentando transformar os problemas em soluções, né? Eu gosto bastante dessa frase que você falou por último. O problema é a solução. Sim. Eu acredito que o avanço da implantodontia e da Titânio vem traçando isso. Então, desde 1997, eu estou fazendo certo essa conta? Na verdade, nós começamos em 98 até 2007. E sempre assim a empresa se mostrou preocupada com o conhecimento científico e ele investia nos profissionais e nós demos muitos cursos. Eu dei curso para a Titânio Fix, acho que em todas as ABOs do Brasil. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Cuiabá, Campo Grande, Montes Altos, Pará, Paraná, Amazonas, vários. E depois começamos a sair do país também. Fomos para Vitória, Espírito Santo, quase todas. E depois Paraguai, Uruguai, Argentina. Olha. Na Bolívia ficamos 5 anos.
dando curso em Sucre, Potosí, Cochabamba, La Paz. Aí o pioneirismo começou a invadir a Europa e nós fomos para Portugal. Aí em Portugal eu fiquei com o professor Sandro Darós, né, com apoio da Titânio Fix. Nós tínhamos lá um curso que era teórico laboratorial em Porto e na cidade de Gaia. E a parte clínica era feita aqui no Brasil, no consultório do Dr. Sandro, em Vitória do Espírito Santo. E alguns outros desafios, fomos para a Rússia também, uma coisa assim... Que interessante, olha só. História para contar. E ao longo desses anos todos, a gente vê que a empresa procurou uma evolução, né? E até chegar no patamar que nós estamos hoje. Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de citar da empresa, especialmente do Sidival Dias, a capacidade que ele tem de ouvir e de observar o que acontecia que não estava tão bom quanto poderia. Então, da gente enxergar o implante como um elemento que faz parte do sistema estomatognático. Então, não é só um design, uma engenharia, micro, macroestrutura do implante, um design, mas sim que tipo de carga funcional esses implantes vão receber. Né, a incidência de cargas, o que pode trazer, né, de malefício, vamos dizer assim. Porque o dentista, ele tem que considerar que o implante é uma alternativa terapêutica dentro de toda uma reabilitação protética. E que esse implante, ele se localiza na boca de uma pessoa que sente, pensa, mastiga, tem uma vida. E submete esse implante a forças funcionais e parafuncionais. Hoje o estresse está aí. Então, Verdade. Às vezes, uma parafunção leva a uma perda óssea e o HE que leva a culpa, né? A salserização, né? E às vezes não é devido a design de implante, de base conectiva de implante, mas é da inobservância de fatores oclusais que incidem sobre esses implantes. Então, vários cursos que eu fui com a Titânio Fix, né? A gente observava a carência das pessoas nesse outro tipo de conhecimento, nesse foco. Porque a osseointegração está consagrada na odontologia. Eu acho que não tem mais o que falar de osseointegração. O tratamento de superfície da Titânio Fix é exemplar, né? Agora, o que a gente vai fazer, que tipo de prótese, como ajustar, eu acho que são coisas importantes a serem observadas também. Porque o implante mudou, o design mudou para melhor, evoluiu muito, mas o paciente ainda tem as suas limitações biológicas, né? Eu gosto sempre de olhar esse lado também. Pelo que eu entendi, você levou a Titânio para a Rússia e a Titânio levou você também para a Rússia. Na verdade, o Sidival, eu falo, pode contar uma coisa Claro. assim, aqui, informal? Claro. O Sidival ligava pra gente, e aí, doutora, tudo bem? Família tá bem? Quando ele vem com essa conversinha, família tá bem, consultório vai bem, tudo bem, Sidival, passaporte tá em dia, ó, tô pensando na semana que vem a gente vai pra Rússia. Opa, Uau. como é que é? Dá um curso em espanhol, né, em portunhol, em inglês, a gente arrisca. Agora, russo, só a tradução da aula para aquela língua já era difícil, eu não sabia o que estava escrito no meu próprio site, né? Uau. E foi um desafio muito grande, foi uma época assim, que eu acho um prazer, né? A gente encarar esses desafios de aprendizagem, né? Então lá a gente viu que na parte teórica nós passamos alguns embaraços por causa da língua. Tem nada a ver com o sistema, a língua. Mas no hands-on, quando você começa a demonstrar, na e prática, eles veem na prática, laboratorial. Sabe? Exatamente. Então foi um desafio vencido e prazeroso. Foi muito bacana. E você acha que aonde você pode ir agora? Então, a tua história de quase 3 décadas com a Titânio é brilhante. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. A minha história é velha, mas eu fui perdendo a cada ano tá? Eu não tenho tudo isso de idade ainda. Claro! Brincadeira. É um prazer a gente
conviver com isso, né? Você consegue me dizer, assim, daqui 5 anos, para onde estamos indo? Olha, eu consigo ter uma previsibilidade imaginária. Tá. Hoje, com esse mundo digital, sabe? Eu acho assim que a evolução está num patamar maravilhoso. Por exemplo, eu sou da época que eu enfrentei, nós, né, dentistas, enfrentamos muitos problemas com HE, o HI que entrou, mas não se consagrou na odontologia. Você vê que é unânime assim, o desprazer com esse design, né? Agora, hoje eu acho assim, para o meu nível clínico de atendimento, meu nível de satisfação, eu amo o Black Fix Profile. Sabe, eu acho assim, que vários problemas que nós tivemos anteriores, eles puderam ser reparados com esse design. Então você vê que a conicidade desses implantes, aquelas roscas agressivas que já favorecem uma cirurgia, eu vou dizer pouco traumática, porque eu não acredito em cirurgia 100% atraumática, né? Mas aí você tem aquela condensação óssea apical, aliada àqueles grooves na cervical. A gente conseguiu, ao colocar o implante na crista óssea, fazer o que todo protesista ama, que é o quê? O espaço biológico. Porque tendo essa plataforma Switch, nós temos um componente protético com diâmetro menor do que o diâmetro da plataforma do implante. Isso favorece a fixação do tecido mole. E hoje nossos pacientes mudaram, sim. Eles têm informação. O Dr. Google aí, eles chegam no consultório perguntando nomes de técnicas. Então hoje você não pode entregar ao paciente algo que não satisfaça a estética, porque a expectativa deles, eu vejo que é muito alta. Então você, através de um Black Fix Profile com plataforma Switch, você pode fazer diferente do que antes. Eu acho que muita coisa mudou. Antes a gente fazia extração, fazia um preenchimento alveolar, esperava aquele tempo para colocar o implante e colocar a prótese. Hoje os pacientes, eles priorizam o tempo, ninguém quer esperar. Não. É carga imediata, é estética imediata. Então eu acho que com o Black Fix a gente consegue manter o contorno da arquitetura gengival, tentar a recuperação de uma papila, com esse design que, ao meu ver, eu acho que chegou onde eu já queria. Agora, a evolução digital, eu não tenho muita experiência nessa área ainda, eu estou engatinhando no mundo digital. Então, o meu sonho para daqui a 5 anos é dominar a tecnologia. Perfeito. Senão eu vou ficar para trás, né? E ainda tenho caminho aí pela frente. Para a gente finalizar, você consegue em uma palavra dizer um pouco a tua história com a Titânio Fix? Olhando para aquela câmera ali. Titânio Fix é comprometimento. Show, professora Vani. Obrigado, viu, por estar Para aqui. finalizar, eu gostaria apenas de dizer uma coisa, que eu sou muito grata a essa empresa Titânio Fix, muito grata ao Sidival Dias, e essa empresa fez parte da minha vida. E como eu acredito que não existe ela faz parte da minha vida. E nós fazemos parte da vida de muitos pacientes que foram reabilitados com nossos implantes. Então eu só tenho uma palavra para finalizar: gratidão. Show. Obrigado. A gente que agradece. Eu sempre. que agradeço.